Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Estava gostoso, né, gente? Dava até para fechar, para servir a ceia aqui agora. Não estava bom? Não estava? Mas Deus tem mais para te entregar. Colossenses 1, 19. Aliás, perdão, não é 19. 1, 25. A Bíblia chama de mistério. Você gosta de mistério, Michael? Então hoje nós vamos tratar de um mistério. Veja lá, ó. E é bênção demais. Pai, é da tua palavra que nós precisamos. Alimenta-nos, fala conosco, em nome de Jesus. Dela aqui, deixa eu só abrir o meu aqui para ir acompanhando, para mim não me perder. Dela, é da igreja. Paulo está falando da igreja. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses. Dela, da igreja, me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que por Deus a mim foi atribuída. E qual é essa responsabilidade, apóstolo Paulo? Sobre mim também pesa essa responsabilidade. E olha, não é fácil, não é fácil. Qual é a responsabilidade? De apresentar a vocês plenamente, não é parcialmente, Edivaldo, é plenamente, é em tudo. Não é a parte que você quer ouvir, não é a parte que você gosta, é tudo. A responsabilidade é apresentar a você plenamente a palavra de Deus. Então, isso que nós vamos falar é muito importante. É o que, gente? Muito importante, só para mim ter certeza que você está ouvindo. Plenamente, a responsabilidade é apresentar a palavra de Deus plenamente. Então isso que nós vamos falar é muito importante. É o quê? Muito importante, só para ter certeza. Ó, para a gente não entrar no próximo versículo, porque aí vai tendo muito tesouro que a gente não pode desperdiçar. Pode ir, Marco, por favor. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi apresentado aos santos. Veja lá, a palavra mistério, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, agora foi apresentado aos santos. Amém? Amém? Pode sentar, até aí tá bom. Depois a gente vai ler mais, tá, Marco? Mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Se eu te perguntar, por exemplo, os heróis da fé, você vai falar, domingo passado nós já falamos sobre isso, vem à mente Abraão. Abraão não tinha, não sabia. Esse mistério que nós vamos tratar estava oculto na época de Abraão, ele não fazia ideia disso. Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi, Misael, Ananias e Azarias, que são Sadraque, Mesaque e Abidnego, Elias, Eliseu, todos esses grandes homens de Deus e tantos outros que você pode lembrar aí, eles não faziam ideia disso. Por que não faziam ideia? Porque estava oculto, não é isso que estava escrito lá? O mistério que foi oculto durante épocas e gerações. Quando você lê o Salmo 23, por exemplo, o Salmo de Davi, ele diz assim, ó, sei que você já decorou, claro, né? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bota aí o Salmo 23. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ó, vamos lá, o próximo, Marco. Restaura-me o vigor. É porque eu sou mais das antigas, eu gosto mais do refrigera minha alma do que restaura o vigor, né? Então pode, não precisa mudar, deixa como está aí. Refrigera minha alma, guia-me
pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, quer ver? Mesmo quando eu andar, eu gosto mais da antiga, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, ele não temia, porque Deus estava com ele, amém? Deus também está com você, e isso é maravilhoso. A gente também não tem motivos para temer, a gente também anda com Deus. Deus também manifestou a graça e a misericórdia e a bondade dele, nos escolhendo, nos chamando, nos guardando. Tem gente aqui que Satanás, se pudesse, tinha matado no ninho, não tem? Tem, meu Deus do céu. Mas por que não conseguiu? Porque Deus tem um propósito na sua vida, e os planos do Senhor não vão se frustrar, vai se cumprir em nome de Jesus. Quando você bota o pé na rua, parece a comitiva lá dos seguranças dos candidatos a presidente, aquela loucura, né? Todo mundo andando em volta assim, e eles andando meio que sossegado. Assim é você não vê, mas você bota o pé na rua, os anjos do Senhor estão à sua volta para te guardar, para te proteger. Você pensa que Deus se esqueceu, mas tem escala de anjo para te proteger, porque você é muito amado no céu, amém? Agora, que mistério é esse, pastor? Que mistério é esse? Que Abraão não tinha, Isaac não tinha, Jacó não tinha, Davi não tinha, Elias não tinha, Eliseu não tinha. No 26, Maico, por favor. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, está aqui, amém? E você, se não vive, vai viver isso. Qual é esse mistério? Vamos lá, o apóstolo Paulo falando, lembrando que quando a carta é de Paulo aos Colossenses, só para você ter uma ideia, ele não está falando ao povo de Israel, que são os herdeiros por natureza, ali o povo que Jesus veio, que Jesus falou que era o seu povo. Não, ele está falando aos outros povos, tá? Os colossenses são na época uma província da Ásia, dominada pelos romanos, o que hoje seria a Turquia. Então não é para o povo de Deus, é para os outros, os de fora. Agora, deixa eu perguntar, quem aqui nasceu em Israel é judeu de nascimento? Deixa eu ver. Então, está falando de mim e de você também, amém? Porque nós também fomos alcançados por esse evangelho do poder de Deus. Então vamos lá, Maico. Maico, já foi o mistério. Aí, a ele Deus quis dar a conhecer entre os gentios, ao mistério, Deus quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual que é o mistério, pastor? O apóstolo Paulo diz no texto, que é o mais antigo, que eu mais gosto, ele diz assim: Cristo em vós, a esperança de glória. E a gente vai falar agora tomando posse, recebendo. Diga assim: Cristo em nós, a esperança de glória. Vamos lá, bem forte, bem bonito. 1, 2, 3. Cristo em nós, a esperança de glória. Cristo em nós, a esperança de glória. Então eu estou te dizendo em nome de Jesus que eu tenho muita esperança de que essa semana vai ser muito gloriosa na tua vida. Eu tenho muita esperança de que o Senhor vai te visitar e te encher de poder. Eu tenho muita esperança de que o Senhor vai te abençoar com prosperidade. Eu tenho muita esperança de que você vai vencer e a tua casa vai vencer, porque Cristo está em nós. Cristo em nós, a esperança de glória. Até então não era Cristo em nós, até então era Cristo conosco, não era Cristo, até então era Deus conosco.
Deus junto com a pessoa. Ah, pastor, não é legal Deus conosco? É ótimo, irmão, é excelente. Quando você vem para a igreja cansado, triste, doente, abatido, quando você vem para a igreja, quando a pessoa chega, parece que está cheia de carrapicho, e aí acontece aquela limpeza, não é assim? A vida muda, só pelo fato de você estar ouvindo a palavra de Deus, a vida muda, a mente muda, as portas se abrem, o teu espírito é fortalecido, a tua visão é ampliada, porque Cristo está aqui e Ele está com você, amém? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que existe um chamado a algo mais. Eu vou ler um texto de Jesus aqui para você entender isso. Quer ver? O Marco vai botar lá para mim, João 14, 23, Marco, por favor. Todos os heróis da fé, 14, 23. Todos os heróis da fé entendiam tudo de Deus conosco, mas nada de Deus em nós. Como assim? O que é isso? Bom, Jesus está explicando ali, ó. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada com Ele. É isso? É isso? Não. E faremos nele morada. Morar em você. Encher você do poder de Deus, encher você da plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aos Colossenses: quando Cristo está em nós, nós vamos viver a glória de Deus. Quando Cristo está em nós, nós vamos romper no sobrenatural. Quando Cristo está em nós, ninguém pode nos deter. Quando Cristo está em nós, nós vamos prosperar, nós vamos vencer o mal, nós vamos vencer o inferno, nós vamos em tudo ser bem-sucedidos, porque Cristo está em nós. E por que Deus colocou o poder de Deus, a presença dele dentro de nós? Porque esse mundo, querido, esse mundo que a gente vive hoje principalmente, está carente do poder de Deus. Uma igreja fria, um cristão frio, é aquele que diz assim: olha, fica tranquilo, Deus vai com você. Olha, Deus, que não seja a minha mão, mas que seja a mão do Senhor. Deus, que não sejam os meus pés, mas que sejam os pés do Senhor. Deus, vem comigo, Senhor. Deus está falando: como que é? Vem comigo, abre a porta. Deus fala assim: deixa eu ver se eu entendi. Descer do trono e pessoalmente lá para resolver uma coisa que você podia resolver? Não, não é isso. Isso não é glória. Isso, até num momento, quando você chega, excelente, glória a Deus, você tem um encontro com Deus, Ele pega na sua mão, Ele conduz você, excelente, bom demais, não é? Até tem aquela canção, e o Marquinhos já olhou assim, né? Tipo assim, pessoa que hoje não saía, aquela, segura na mão de Deus e vai, não é? Como que é a letra dela, o Felipe? Fala de um monte de coisa que dá errado, não é? Fala alguns estrofes dela. Se a jornada, se as águas do mar da vida. Acha pra mim aí, Maico. Olha lá, tá vendo? Segura. Segura. Acelera aí, Maico. Se as tristezas quiserem te sufocar,
Segura na mão de Deus e vai. Olha que bonito, ó, segura. Segura. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante. Segura na mão de Deus e vai. É uma verdade maravilhosa, até que chega um momento em que Deus fala assim: chegamos, daqui para frente eu não quero mais estar com você, daqui para frente eu quero estar em você, daqui para frente você vai ser a mão que segura, daqui para frente você vai ser um instrumento da glória de Deus, daqui para frente eu vou te encher do poder. É o mistério que esteve oculto a todos os heróis da fé. Imagina Davi, se tivesse esse conhecimento de Deus morando nele. Imagina, o bicho já não era fácil, né? Eu acho que ele tinha dado uns tapas no gigante também, igual fez com o leão e o urso, né? Vem cá, vou te dar umas bolachas, não é? Porque Deus quer habitar em você. Quando você não vive essa verdade, você vive uma fé parcial, uma fé que depende do outro, uma fé que não produz milagre, uma fé que não produz frutos, uma fé sem obras. Jesus quer encher você da presença dele, amém? Aí nós vamos ler no mesmo texto uma oração do apóstolo Paulo a quem vai ser cheio da presença de Deus. Deixa eu abrir aqui. É Colossenses capítulo 1 mesmo, Michael, é um pouquinho antes a oração. Aqui, ó. Colossenses 1, 9. Como que tem que ser então a nossa vida? Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Então ele pediu aqui 5 coisas. Primeiro, que a gente tem que pedir. Se você quer ser cheio da presença de Deus, primeiro, que seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Quando você tiver uma dúvida, quando você não souber o que fazer, diga: Senhor, eu preciso do conhecimento da tua vontade, eu preciso entender, Senhor, me dá sabedoria. Seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém. O segundo ponto, vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Bom, se Deus habita em mim, eu não posso viver mais só para mim. Eu não posso. A minha geração, na minha juventude, a gente boa parte do nosso assunto, é lógico que tinha outros assuntos também, mas boa parte do nosso assunto, pelo menos no meu círculo, era sobre dons do Espírito Santo, sobre viver com Deus, sobre ser cheio de Deus.
a gente até disputava, tipo assim, nas conversas, assim, naquelas galinhadas. Galinhada é um arroz com frango, e se não tiver coxa, põe pé de frango mesmo, né? Põe pescoço, não está nem aí, tanto faz o que a gente está, mas era na madrugada, conversando assim, e o assunto era sobre isso, sobre os dons do Espírito Santo, e a gente gostava de ficar falando assim, mas o fulano tem um dom, o outro tem o outro, né? E a gente ficava tentando identificar os dons na igreja, e tentando meio que colecionar os dons. Veja, e depois você percebe que, na verdade, pode ser que alguém seja mais usado com isso, e é evidente que alguém tenha mais tendência para alguma coisa, mas na verdade Deus nos dá o Espírito Santo. Isso quer dizer que no momento em que você precisar, aquele dom que você precisa vai se manifestar na tua vida em nome de Jesus. Se você estender as mãos sobre o doente, você vai ser usado com dons de curar, que aliás é o único dom no plural. Se você quiser ser boca de Deus, você vai ser usado com dom de profecia. Amém? Amém? Então os dons estão aí à disposição da igreja, mas hoje não, as pessoas elas querem um viver mais fácil, mais natural, mais humano. Tudo que eles querem é um Deus que ande com eles. Não, ele quer estar em você. Amém? E aí, vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradar. As coisas que você faz que não agradam a Deus, você tem que abandoná-las. Tem que viver de maneira digna. Por quê? Porque Deus está em você. Lembra? Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Inexprimíveis. Ele está em você. Amém? Então, vivam de maneira digna do Senhor. Errou? Pede perdão. Volta. Não precisa ficar. Não. Volta rapidamente em nome de Jesus. Frutificando em toda boa obra. Para você ser cheio de Deus, você precisa entender o que é frutificar. Irmão, nem um pé de bananas comeu banana. Não. A flor não sabe o cheiro do perfume. As flores não exalam o seu perfume para elas mesmas. Não, é viver para o outro, é frutificar, é levar a palavra de Deus, é transbordar daquilo que tem em você, porque Deus está em você, mas não é para transformar você em um Deus também, não. Deus está em você para estar nos lugares onde você está, para alcançar pessoas que te cercam. Amém? É um tesouro num vaso de barro. Então, frutificar. Quando você deixa de frutificar, não faz sentido, não tem porquê Ele estar em você. Crescendo no conhecimento de Deus. Lá em casa, eu estou vivendo um dilema assim, Nós compramos um robô que varre a casa. Quem já viu aqueles robozinhos que varre a casa? Aquilo é uma facilidade. Ele varre a casa. Quando acaba a bateria, ele vai sozinho e se carrega. Ele só não sabe tirar o filtro, né? Se você não tirar, chega uma hora ele começa. Mas qual que é o dilema? Na caixa está escrito, Viviane, que ele passa pano também. Mas eu estou há semanas procurando como é que faz o bicho passar pano, né? Eu li o manual, não achei. Na caixa está escrito, tem os acessórios. Está escrito que você põe uma água. E aí então, eu tenho um robozinho que não passa pano. Por quê? Eu não consegui o pleno conhecimento. Ele faz, mas não para mim. Estou falando de você, percebe? Tem coisa que Deus faz
mas não para você. Por quê? Porque são áreas de conhecimento que você não acessou ainda. São coisas que você deixou para lá. Outro faz, outro vai. Quem é que precisa disso? Eu não entendi. Não entendeu e não buscou conhecimento. Entenda, precisamos ser cheios do pleno conhecimento de Deus, porque Deus quer tudo de Deus em você, amém? E você vai vencer em nome de Jesus, sendo fortalecidos com todo o poder. E aqui ele diz, qual é a medida disso? Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Imagine, pastor Augusto, imagine qual é a medida da força da glória do Deus que fez todas as coisas. Essa é a medida da força que está em você, amém? Só precisa acessar. Então, qual é o mistério, apóstolo Paulo? O mistério é Cristo em nós, esperança de glória. Qual é o mistério, apóstolo Paulo? Que quando Cristo está em mim, vai dar certo. Quando Cristo está em mim, eu vou vencer. Quando Cristo está em mim, eu vou viver o sobrenatural.